Eu levei um certo tempo para criar coragem para gravar esse vídeo e falar sobre este tema. Meu nome é Pablo Maicon, eu sou terapeuta, mas hoje eu estou aqui como pessoa que vivenciou alguns contatos com consciências de outras dimensões, ou como as pessoas comumente conhecem, ETs, alienígenas e aliens. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre ser uma semente estelar, como descobrir isso e o que a gente faz com isso. Eu me lembro de ter experiências tanto espirituais quanto com os alienígenas desde criança. A primeira memória que eu tenho é com 3 para 4 anos. Meus pais confirmam isso, a experiência espiritual. E a experiência de me sentir vigiado, enfim, aquelas coisas que crianças paranormais e médiums sentem muito. Depois eu fui criado dentro do cristianismo, do neopentecostalismo, e essas coisas foram gerando um grande conflito dentro de mim, porque eu aprendi uma coisa dentro da comunidade religiosa, mas eu vivia, experienciava e participava de outras coisas. Bem, o tempo passou, as coisas foram se intensificando, e aquela sensação de não pertencimento, o desejo de ir embora. E veja bem, não é um pensamento suicida, não é o desejo de morrer, é o desejo de ir embora. Só que eu não sabia para onde. E eu tenho certeza que muitas pessoas se identificam com esse sentimento. E aí, é claro, nós precisamos ter uma clareza muito grande em discernir isso, quem são as sementes estelares e que estão sofrendo por ainda não se relembrarem, e pessoas com psicopatologias, o caso dos esquizofrênicos, dos neuróticos obsessivos, pessoas com algum tipo de psicose, pessoas com um alto grau de melancolia ou até mesmo depressão, que são psicopatologias que precisam de um tratamento, precisam de um acolhimento, e aí a gente precisa saber diferenciar essas questões. Bem, no meu caso, essa saudade sem nome, essa falta, sempre foi muito grande. E eu, como um bom buscador, sempre tentei encontrar aí algum jeito, alguma forma de preencher isso. E eu fui estudando, fui pesquisando. Só que o mais interessante é que à medida em que eu fui fazendo isso, os contatos foram aumentando. E aí, há 2 anos, de 2 anos para cá, as experiências se intensificaram. Os alienígenas extraterrestres começaram a se apresentar para mim de uma forma muito mais direta, começaram a conversar comigo de modo muito mais objetivo e, claro, me comprovando, até porque nós ainda estamos aqui na Terra, na terceira dimensão. Esta é a dimensão das ilusões e nós precisamos ter algum discernimento. Então, eu sempre pedi provas, mas sempre respeitando muito aquela consciência. E as provas vieram, aconteciam. Eu confesso também para vocês que existe o outro lado, que você passa a ser mais vigiado. Mais uma vez, nós estamos na terceira dimensão e aqui é a dimensão da dualidade, desse tensionamento de forças. E é claro que tinha o outro lado desse tensionamento me puxando, me assediando em alguns momentos, e eu tive que aprender a me proteger, a me preservar. E isso também foi me levando para o ostracismo. Eu não queria falar, eu não falava sobre isso, eu deixava para lá, eu pensava que eu estava louco, apesar de ter tido experiências muito, muito intensas. Por exemplo, uma vez em que eu fiquei muito doente, não sabia o motivo, minha cabeça parecia que ia cair, era muita dor, era uma dor horrorosa e eu suava muito.
e numa madrugada em que eu consegui dormir depois de muita dificuldade, eu acordei com uma equipe estelar, né, uma equipe de alienígenas ao meu redor, com um aparelho circular com cristais, e na primeira aparição era um cristal, era um equipamento, uma ferramenta. Estou dizendo cristais, mas não era exatamente cristais, tá? É porque é aquilo que eu consigo associar. E aí girava esse aparelho e emitia um raio amarelo no meu umbigo. E aí eu fiquei assustado, aí um desses seres alienígenas disse telepaticamente não tenha medo, e eu apaguei. E aí depois eu acordei e assim assustado, voltei a dormir e a experiência se repetiu, só que dessa vez era um aparelho azul e ele emitia um raio azul claro na minha garganta. E mais uma vez eles disseram não tenha medo, e eu apaguei. Eu acordei no outro dia como se nunca estivera doente. Eu acordei 90% melhor. Foi algo extraordinário. Mas ainda assim, eu me recusei a acreditar que aquilo tinha sido uma experiência ufológica. Para mim é emocionante porque eu naquele momento senti muito amor. Eu senti muito cuidado. Eu senti pela primeira vez que eu, de fato, não estava sozinho e de que existe um lugar para eu voltar. Começou a fazer sentido para mim esse desejo de ir embora, que não é saudável porque eu arrumei esse compromisso para minha vida de vir para cá, de fazer o que eu tenho que fazer, de me melhorar enquanto pessoa e também de ajudar Gaia, Terra e as outras pessoas a expandirem, a encontrarem sua verdade pessoal e a se potencializarem enquanto desdobramentos da fonte que tudo é, que é o que eu acredito. Bem, depois disso vieram alguns assédios também, né, porque eles me viram e eu fui entrando no ostracismo, enfim. E aí, em determinado momento, aconteceu um episódio e uma dessas consciências apareceu para mim e disse: em 2019, nós estaremos ainda mais presentes com você. Em 2019 acontecerá isso, isso e isso. Bem, duas coisas que eles disseram já está acontecendo, inclusive em estarem mais presentes comigo. Eu sou terapeuta e eu trabalho, né, uma das minhas técnicas é a leitura de auras. E num atendimento com uma cliente, lendo a sua aura, de repente eu vejo um ser com aspecto de anfíbio. Aquilo me assustou, mas ao mesmo tempo ele já foi logo telepaticamente se comunicando, dizendo para eu ficar tranquilo, ficar bem, que ele tinha uma mensagem. E aí ele foi me dizendo a mensagem, eu fui transcrevendo ela, né, para a cliente, e pasmem, era exatamente o que ela precisava ouvir. Foi uma experiência maravilhosa. E, enfim, a gente conduziu, quer dizer, ele conduziu todo o processo terapêutico em seguida. Voltei, ok, depois eu fiquei refletindo, porque a gente estuda os casos. Aí eu falei, bom, certamente o que aconteceu foi um mecanismo de defesa do subconsciente, do inconsciente dela, e foi a forma que ele encontrou para se manifestar e trazer a solução para ela. Então, para mim, pouco importa. Eu me recusei a acreditar que fosse uma consciência alienígena ou extraterrestre, mesmo sabendo no fundo que era. Bem, aquilo foi me tomando, eu comecei a pesquisar sobre isso, sobre essas aparições em processos terapêuticos. Eu não estudo ufologia e eu prefiro continuar assim, não estudando ufologia, porque como eles se comunicam comigo desse jeito, e como, bem, esse foi o primeiro caso, mas depois desse caso, outros começaram a acontecer também. Mais sementes estelares ou pessoas que eram contatadas também começaram a chegar para mim. E eu evito estudar ufologia porque, para que não influencie o meu trabalho, para que ele não seja direcionado, para que eu não induza de alguma forma. Então o que eu faço é, aconteceu a experiência,
Eu acolho, faço alguns questionamentos, peço algumas comprovações e depois eu parto para o estudo. Para mim, essa dinâmica é mais saudável, até porque também eu não tenho a pretensão de ser ufólogo, eu sou terapeuta, eu acolho o ser humano, eu estou aqui para me expandir e também para auxiliar e facilitar o processo de expansão do outro. A via em que isso se dará, para mim, de verdade, não importa, desde que você alcance o resultado. Tem pessoas que alcançam isso através da meditação com os animais guardiões, que também é outro trabalho que eu realizo. Tem gente que através da taroterapia, meditação guiada e agora dentro da terapia da reconexão, que foi esse aglutinado de técnicas que eu já vinha trabalhando e as canalizações da minha mentora estelar, que mais tarde ela se manifestou e ela tem me ajudado aí nessa minha jornada e trazendo um trabalho maravilhoso. E o que eu tenho para dizer é: você, semente estelar que está despertando, você que tem essa saudade gigantesca, você que olha para o céu e imagina que lá é a sua casa, ou você que é uma pessoa contatada, ou que se sente abduzido, você não está sozinho. Nós estamos aqui para realizar um trabalho muito, 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 muito importante. E a gente precisa se unir. Bem, muitos casos ufológicos têm acontecido, né? Avistamento de naves, avistamento de seres extraterrestres, muitas canalizações têm acontecido com muita facilidade, porque a Terra tem recebido muitos downloads, a Terra tem recebido muitas recalibrações, e nós também, esse corpo também tem passado por recalibrações, o que nos possibilita uma conexão cada vez mais clara. Então, por isso as muitas canalizações, por isso as muitas técnicas terapêuticas de cura e de reconexão com a fonte e com a família cósmica, porque o tempo urge e a gente tem um trabalho maravilhoso para fazer. É claro que isso é uma batalha, né? Quem governa esse mundo não vai entregar as coisas de bandeja, mas a gente já veio preparado, a gente sabe disso, a gente veio com força suficiente para isso. A família que te acolheu, a família que você nasceu, ela foi muito importante no seu processo. Quando eu entendi isso, para mim foi aliviador. Porque eu entendi que desde a biologia até a estrutura psíquica da minha família foi importante para o meu bom desenvolvimento. Eu precisava daquele DNA, eu precisava daquela genética, eu precisava daquela conjuntura sócio-histórica e psicológica para que o Pablo se manifestasse enquanto semente estelar, enquanto desdobramento da fonte que tudo é. A minha família é cercada por grandes médiuns, pessoas muito sensitivas. As minhas duas avós foram mães de santo, enfim, tiveram a sua jornada espiritual. Hoje não são mais, questões pessoais, mas o interessante é que elas passaram para esse corpo aqui uma capacidade muito interessante de captação energética, sensorial, de mediunidade, o que me ajuda muito hoje no meu trabalho. E eu sou grato ao meu pai, à minha mãe, de verdade, porque eu comecei a entender. Também através dos processos de regressão, através da hipnoterapia, eu também fui resgatando informações, fui curando, ainda estou nesse processo, claro, e fui compreendendo o meu contexto, a minha conjuntura, a pessoa que eu estou aqui. E buscando cada vez mais acessos, cada vez mais downloads, cada vez mais informações, canalizações, para que eu possa realizar de forma muito mais eficaz e rápida, porque eu ainda quero voltar para casa aqui na Terra, com as pessoas. Não se sinta sozinho, não se sinta sozinha. Existe uma equipe estelar e uma equipe espiritual maravilhosa para te acolher, para te auxiliar. Existem muitas outras sementes estelares, assim como eu, assim como você, que estão se reunindo para se ajudar de alguma forma. Mas entenda, é o seu trabalho, é a sua vida, é a sua missão pessoal e é a sua missão com Gaia. Seja forte.
não ceda às tentações, porque elas virão. Mas quando você aceitar o seu caminho, fizer contato com a sua família estelar, quando você entender que o seu humano, ele vai ceder e ele vai talvez te empurrar enquanto semente estelar, e você aprender a fazer acordos com ele, a vida vai fluir de um jeito bem mais gostoso. No começo é desestruturação, no começo é meio loucura, você acha que tá louco, você acha que tá louca, você não tá louco, você não tá louca. Eles querem que você acredite nisso. E aí, voltando, eu acho absurdo o que tem acontecido, porque a gente tem vários eventos ufológicos acontecendo, muitas aparições, muitas canalizações, e a mídia não mostra isso. Por quê? Quem está comandando isso aqui não tem interesse em que as pessoas despertem. Então é nossa obrigação, é o nosso trabalho levar essa semente. Eu, nessa minha jornada, encontrei um irmão estelar, um amigo maravilhoso, chamado Wesley Newton. Ele é hipnoterapeuta quântico. Ele é uma pessoa maravilhosa que também tem me ajudado muito nesse processo. Gratidão, meu amigo. Eu disse que eu citaria aqui porque gratidão e amor é uma coisa que a gente tem o dever de ampliar, espalhar e expandir. Você é muito amado pela sua família estelar, você é muito amada pela sua família estelar, e você está aqui para aprender muita coisa e para fazer também muita coisa, porque é um ato de coragem. Alguns vieram por coragem, outros vieram meio que empurrados, mas a gente está aqui de uma forma muito corajosa. Então vamos fazer o nosso melhor, vamos dar o nosso melhor. Eu acredito em mim e eu acredito em você também. Eu sou Pablo Maicon, hoje me apresentando como uma semente estelar, mas eu também sou terapeuta e desejo que você fique muito, muito, muito bem.